Então é isso, gente. Chegamos ao final dessa nossa série O Poder da Palavra. Estamos hoje no nosso quarto e último episódio. Nesse episódio nós iremos falar sobre a Palavra de Deus. Olha só, imagina, se a palavra tem poder, se a palavra pode edificar, pode construir ou destruir. Imagina a Palavra de Deus, imagina o nosso manual, a palavra do próprio Deus. Sensacional, isso é incrível, né? Olha só, eu quero que você, se você caiu aqui de paraquedas, se você ainda não ouviu o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, não assiste o quarto, dá uma parada, vai lá, assiste o primeiro, o segundo e o terceiro, que eu tenho certeza que esse episódio vai fazer ainda mais sentido para a sua vida, tá bom? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o teu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e, claro, aciona o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. Vamos nós então para esse quarto episódio? Chegamos ao final, o quarto episódio dessa série, O Poder da Palavra, e hoje nós iremos falar sobre a Palavra de Deus. E o que é essa palavra? Guto, que palavra é essa? O que é que essa palavra tem para mim? Eu quero começar já falando o que João escreveu lá no capítulo 1, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está se referindo a Jesus. Deus criou o mundo com a palavra. Nós falamos lá no começo, no primeiro episódio, que em Gênesis tudo se criou com a palavra. E disse Deus, e falou Deus, e Deus disse. E de acordo com o que Deus ia falando, as coisas iam acontecendo, iam sendo criadas. A terra era vazia, sem forma, não tinha nada e tudo se criou ao falar. Aqui a gente está vendo uma outra conotação. Jesus é comparado como o Verbo que se fez carne. E o que é verbo? O verbo é uma palavra de ação. Jesus é o Verbo encarnado, é a palavra de Deus em forma humana, para que nós pudéssemos ver, tocar e sentir. Então Jesus, ele é essa resposta de Deus para nós. Guto, e para que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para salvar a mim e você. Jesus veio ao mundo para morrer naquela cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Antes de Jesus, nós tínhamos uma relação com Deus. Nós éramos ali criaturas de Deus. Depois de Jesus, nós voltamos a ser filhos novamente. Nós ganhamos a filiação novamente. Adão e Eva pecam e ali a gente perde o nosso direito à filiação. São expulsos do paraíso. Jesus vem, morre na cruz, rasga o véu e nos dá o acesso direto ao Pai através do Espírito Santo e nós voltamos a ser filhos, voltamos a ser herdeiros das promessas de Deus. Por isso que é Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo, eu perco o direito ao testamento, eu perco o direito à herança. No Novo, através de Jesus, recebo Jesus na minha vida e ganho acesso ao céu e à filiação novamente. Você consegue entender? Agora, Guto, por que você está falando isso? Para que você possa entender a palavra de Deus, que é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa palavra que é vida, que é luz e que é verdade. Independente se você está lendo Gênesis, que é o primeiro livro, ou Apocalipse, que é o último livro. Em qualquer lugar dela, você vai encontrar a palavra de vida, palavra de bênção, palavra de salvação. E é através desse manual, dessa palavra, que você consegue ter sucesso na sua vida, que você consegue prosperar, que você consegue crescer. Aqui, nesse manual, você encontra literalmente o segredo do sucesso. A melhor palavra que você pode ter na sua vida, que você pode ouvir na sua vida. Ir na igreja é bom, ouvir o pastor é bom, ouvir o padre é bom, ouvir uma pregação é massa, é muito legal. Assistir o Café com Cristo pode ser edificante para a sua vida, pode ser muito bom, mas nada se compara a abrir o manual e com seus olhos, com a sua boca, você ler, você profetizar essa palavra sobre a sua vida. Essa é a palavra de vida e a palavra de salvação. Eu quero trazer para você o que está escrito aqui em Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Aqui contém o segredo do sucesso. Olha o que eu vou te falar. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada,
e você terá sucesso em qualquer lugar, para onde for. Fale sempre do que está escrito nesse livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá muito sucesso. Uau! Será que você pode dar um glória a Deus aí de onde você está? Amigo, nesse manual, nessa palavra, nós temos sucesso. Se você meditar nesse livro dia e noite, se você guardar essa palavra no seu coração, se não for simplesmente mais um livro na sua vida, mas se for um livro que você coloque em prática, você certamente terá sucesso na sua vida. Sucesso não é o que o mundo prega que é sucesso. O mundo confunde sucesso e fama. O mundo acha que ter sucesso é ser reconhecido pelas pessoas, é ter um nome, é ter glamour na sociedade. As pessoas acham que ter sucesso é ter muito dinheiro e eu quero dizer para você que isso é mais uma cilada e mais uma armadilha do demônio. Eu tenho alguns amigos muito ricos e um deles, outro dia, numa conversa comigo, ele olhou para mim e falou: Guto, eu daria tudo que eu tenho, tudo que eu construí até hoje para ter minha família e os meus filhos de volta. E olha que esse cara construiu muita coisa, ele é muito rico. Mas ele falou para mim, olhando nos meus olhos, que daria tudo só para poder ter a família dele e os filhos dele de volta. Você está entendendo o que eu estou falando para você? As pessoas se perdem buscando riquezas e bens materiais e quando chegam lá no futuro que conseguem tudo o que elas desejavam, elas veem que aquilo não é sucesso, elas veem que aquilo não traz a alegria que elas pensavam e elas vão para o fundo do poço. O sucesso é o que Deus traz na palavra dele. Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E como é essa vida em abundância, Guto? É sucesso em todas as áreas. Você tem sucesso em casa, na sua família, você tem sucesso no seu trabalho, na sua profissão, você tem sucesso dentro dos seus ciclos de relacionamento com os seus amigos, na sua igreja, onde quer que você esteja. Você é uma pessoa benquista por todo mundo, porque você é um cara que faz tudo certo, porque você é um cara que busca a Deus. Que mesmo quando faz alguma coisa errada, mesmo quando peca, porque é normal, nós somos humanos, nós caímos, você se arrepende, você vai lá, você pede perdão e você fica de pé novamente. Não importa quantas vezes você vai cair, mas você vai ficar de pé e você vai continuar, porque você tem a palavra de Deus ao seu favor. Olha o que fala aqui em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém andar no escuro, sair andando no escuro, correr no escuro? Imagina a pessoa correndo, tudo escuro, tá vendo nada e ela correndo. Agora imagina uma pessoa num carro, numa BR, 100% escuro, ele não está vendo nada, ele desliga o farol ali na escuridão e ele a 120, 140, 160 por hora, você acha que ele vai chegar aonde? Você acha que ele vai conseguir andar quantos quilômetros assim? Amigo, sem luz a gente não vai para lugar nenhum. E olha o contexto da palavra: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Sem essa palavra, nós não conseguimos andar. Você até pode conseguir sair do canto, mas você vai se acidentar. Você vai bater, você vai colidir, você vai virar, você vai capotar, você vai ter um monte de desastre na sua vida. E aí vem a resposta do que muitas pessoas me perguntam. Se Deus é tão bom, se Deus é amor, se Deus é justiça, por que tem tanto sofrimento no mundo? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta para você que sempre perguntou isso. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Se você está andando distante dessa palavra, você anda na escuridão. E quem anda na escuridão só tem na sua vida desastres e desgraças. Imagine você em um carro em alta velocidade, na profunda escuridão, sem ter um farol para iluminar o seu caminho. Já entendeu, né? O que é que vai acontecer na sua vida? Pois é. Então entenda, essa palavra é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o seu caminho. Através do que está escrito nessa palavra, existe um poder sobrenatural para que você tenha sucesso absoluto na sua vida, na sua caminhada. A Bíblia, ela diz tudo que a gente deve fazer, tudo que a gente pode fazer e tudo que a gente não pode fazer. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não conhecem a Bíblia. As pessoas preferem acreditar em tudo que as outras pessoas falam. É mais fácil e é mais cômodo eu só ouvir o que os outros estão dizendo do que eu ir pesquisar, do que eu ler a Bíblia, do que eu entender o que é que Deus quer para mim.
E por isso, a gente acaba muitas vezes se dando mal na nossa vida. Olha só o que eu vou te contar agora. Eu sou pai. Todo mundo aqui que me segue deve conhecer o Pedro Augusto, o craque, né? Quando eu fui pai, eu comecei a ter uma outra perspectiva de Deus. Eu comecei a enxergar Deus de uma outra maneira. Por quê? Por diversas e diversas vezes, eu falava a mesma coisa para o meu filho, repetia, e ele continuava no mesmo erro. Eu falava, Deus, como é que pode esse menino? Eu já falei 500 vezes para ele a mesma coisa, ele continua fazendo isso. E aí Deus falou assim para mim, é igual você. Quantas e quantas vezes eu já falei para você que você não deve fazer isso, isso e isso, e você continua fazendo. Eu lembro de uma cena, Pedro Augusto era pequenininho, eu acho que ele não tinha nem 2 anos ainda, tinha 1 ano e pouco. E tem uma porta de vidro, uma porta de correr, bem próximo à mesa da cozinha da nossa casa, que é a mesa do lavabo lá, a porta do lavabo. E aí o Pedro Augusto, todo dia de manhã, quando eu estava tomando café, ele ia lá correndo, pegava essa porta e ele corria assim a mão nela, batia a porta, todo dia. Quando ele batia, chega e me dava uma coisa ruim assim no coração, eu olhava e dizia, filho, pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Não faz isso, porque você batendo nessa porta de jeito, você pode quebrar esse vidro. Ou você pode esmagar a sua mão aqui nessa brecha, não faz isso. No outro dia de manhã, eu estava sentado, tomando meu café, lá e vi o Pedro Augusto. A porta no lugar. Filho, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso não foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, não. Isso foram vários dias. Toda a vida que ele fazia, eu levantava da mesa, ia lá, conversava com ele, dizia que ele não fizesse aquilo, que aquilo era perigoso, que aquilo era arriscado, que ele podia se machucar, que ele podia quebrar aquele vidro. Era uma ladainha toda a vida. Outro dia eu estava sentado, tomando café, ele foi lá, pegou a porta e quando ele correu a porta, ele esqueceu e deixou o dedinho dele aqui na quina da porta. Do jeito que ele foi, amigo, ele esmagou os 4 dedos dele no canto aqui na porta de vidro. Rapaz, foi uma dor tão grande que ele ficou todo roxo, tomou o fôlego, como diz o cearense, e ficou sem conseguir nem chorar. Aquilo foi um desespero para mim. E eu olhava para ele, eu dizia, filho, tanto que eu te falei, cara. Quantas vezes que eu te disse que tu não fizesse isso e tu fez até machucar a tua mão, cara, pelo amor de Deus, como é que tu faz um negócio desse? E ali eu comecei aquela velha ladainha de pai, né, falando sobre a vida dele. Na mesma hora que eu estava falando isso com Pedro Augusto, Deus olhou para mim e falou assim, você está entendendo agora, né? Você está entendendo todo o sofrimento que você passou na sua vida? Quantas vezes lá atrás eu falei para você não fazer isso e você fez? E o preço que você pagou foi muito caro. Você não esmagou só os dedinhos, não. Você esmagou muito mais coisa na sua vida. Quantas vezes Deus, através da palavra dele, está dizendo para você, amigo, não adultere. O adultério é um crime, é um pecado. Quando você adultera, você não está traindo só a sua esposa, os seus filhos, você está traindo a você mesmo, você está traindo a Deus. Quantas vezes Deus está olhando para você e diz assim, filho, não roube. Roubar é feio, é pecado. Roubar não é uma coisa que me agrada. Quantas vezes Deus está olhando para você e está dizendo assim, filho, não mente. Mentira não faz parte do meu reino, mentira é coisa do demônio. E você continua mentindo. Quantas vezes Deus diz assim, filho, honra teu pai e tua mãe. E você continua desonrando o seu pai e a sua mãe. Eu quero que você medite comigo e que você pense no seguinte. Eu não sei se você conhece os 10 mandamentos da lei de Deus. Se você não conhece, vai lá em Êxodo e lê os 10 mandamentos para que você possa entender mais fundo o que eu vou te dizer agora. Todas as leis, sem exceção, que existem no mundo inteiro, elas seriam resolvidas e não precisaria delas se o ser humano só lesse a Bíblia, se o ser humano só seguisse o manual. Se o ser humano seguisse esses 10 mandamentos da lei de Deus, esses 10, podia deletar, podia acabar as cadeias, podia acabar as prisões, os presídios, podia acabar tudo. Não ia ter mais desgraça no mundo, não. Bastava que o ser humano se conscientizasse e seguisse essas 10 leis. E Jesus ainda foi mais profundo quando ele esteve aqui e ele resumiu essas 10 leis em 2 apenas. Ele disse assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Na hora que você ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, acabou o problema do mundo. Porque quem ama não trai, não adultera, não mata, não rouba. Quem ama honra. Você está entendendo? Observe,
O manual, a palavra de Deus sobre a sua vida tem poder. Se você segue essa palavra, se você segue esse manual, e hoje eu quero deixar aqui um desafio para você. Mesmo se você não acredita em Deus, mesmo se você é um ateu, eu vou te confrontar hoje e eu vou dizer para você, eu vou te dar um desafio. Começa a ler essa palavra, começa a entender essa palavra. Se a sua vida não progredir, se a sua vida não mudar, depois que você começar a conhecer e colocar essa palavra em prática, eu paro de pregar o evangelho. Eu paro. Eu faço uma aposta com você. A aposta não é de Deus não, mas eu vou fazer uma aposta com você. Você vai transformar a sua vida se você começar a entender essa palavra, se você começar a viver essa palavra. Cada vez que você infringir essa lei, você vai ter uma consequência. Assim como na sua vida, no normal, no dia a dia, como você infringe as leis humanas. O fotossensor é de 60, você passou com 80. Você vai ser multado, você vai pagar por isso. Essa via só é mão indo, eu estou indo agora o contrário, estou na contramão, vai ser multado, você vai pagar por isso. Na lei divina é do mesmo jeito, filho. Todas as vezes que você infringe uma lei de Deus, você paga uma consequência. Agora, Deus não faz isso, não é para te castigar, não. A lei não foi criada para te castigar, para te condenar. É o contrário, a lei foi criada para te salvar, para que você possa ter uma vida plena, uma vida em abundância. Amigo, escute a palavra de Deus. Esse manual, ele é vivo, ele é vida. Só para você ter noção, esse livro é o livro que mais foi impresso na história da humanidade até hoje. Ao mesmo tempo, ele é o livro mais perseguido do mundo. Foi um livro que por diversas vezes já tentaram acabar com ele, já acabaram de destruir ele. Durante muitos anos a humanidade não podia ter acesso a esse livro. Em vários lugares do mundo até hoje, se falar nessa palavra, se falar nesse livro é até pena de morte, não pode nem falar nele. Ou seja, como que um livro que tem tanta perseguição, que já tentaram destruir tantas vezes, continua impactando e transformando vidas até hoje, amigo. Assim como transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Essa palavra tem poder, essa palavra é viva e é real. Siga o manual, siga a palavra de Deus e tenha a sua vida transformada em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha curtido essa nossa nova série que já passou, né? Que é o poder da palavra. Eu espero que tenha feito sentido para a sua vida. Se fez, não deixa de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se fez, não deixa de olhar os outros episódios e as outras séries que nós temos aqui, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Nós temos séries incríveis aqui no meu canal no YouTube. E também compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para que você possa ter aí o aviso, as notificações dos próximos episódios e das próximas séries. Que Deus abençoe a sua vida e viva baseado no manual, na palavra de Deus. Você vai ter vida em abundância. Deus te abençoe.